Estamos iniciando mais um episódio do Elas em Foco. E hoje temos o prazer de receber em nosso espaço a doutora Monique Mion Birger, que é médica ginecologista e obstetra. Doutora Monique, eu agradeço muito sua presença aqui, é um prazer receber você. Você é ginecologista, obstetra, tem a sua atuação voltada a um olhar mais atento e humanizado à saúde da mulher. Você poderia explicar para a gente como é essa medicina integrativa? É um prazer estar aqui e aceitar, né, o convite para promover cada vez mais informação ao nosso público, Muito né? Eu bom. acho que sempre é necessário trazermos informações que agregam, que acrescentam e que acolhem. E é exatamente nessa trajetória, ao longo dos meus 16 anos, que eu também tive que recalcular a forma de como eu iria exercer essa medicina. De como eu gostaria de olhar para essa mulher. E eu falo que cada fase da nossa vida nós temos também como aprendizado por questões que nós passamos de saúde e a forma como isso foi conduzido. Então, após o Covid, eu tive uma virada de chave na saúde, realmente teve um comprometimento Sim. e que a medicina tradicional não pôde me acolher como eu esperava. E foi nessa busca por outros profissionais e por outro olhar, tanto de terapias integrativas, nutrição integrativa, que eu tive o resgate da minha autoestima, da melhora da minha performance. E eu falei, por que não trazer isso para os atendimentos? Olha que ótimo. Então, eu fui fazer a medicina integrativa, estudar a mulher como um todo, né, desde a parte neurológica, intestinal, tudo. E hoje eu acabei abrangendo também os atendimentos aos homens, porque eles viam que as suas mulheres, seus acompanhantes estavam tendo bons resultados e queriam também passar em consulta. Com certeza, né? Vendo as mulheres bem, eles não poderiam ficar atrás, né? Também querem esta medicina que é tão valiosa hoje, né? E foi muito gostoso, porque a gente vê essa interação e a gente vê que a entrega realmente ela precisa ser diferente. Esse momento de escuta, de você acolher e de muitas vezes perceber que o ambiente, o trabalho ou a percepção dela com ela mesma nem sempre eram os exames que estavam alterados, uma medicação que ela precisa, né? Então esse acolher realmente fez muita diferença, está fazendo essa diferença. E eu acabei realmente tendo que abrir mão de um plano de saúde que eu atendia desde 2013, porque eles nos dão a limitação, né, de exames, do tempo Não que a tem toda gente essa tem. liberdade de tempo também, né? Exato, Para se dedicar a para uma se dedicar. consulta dessa completitude. E exatamente, isso me gerava esse conflito interno. Eu falava, não, eu É. preciso ajudar, eu preciso estar disposta, eu não posso fazer diferença. Então eu abri mão e eu falo que foi libertador, porque a gente consegue realmente entregar e personalizar o que cada paciente precisa, né? Então foi nesse trajeto. E aí hoje eu sempre estou em busca de atualização, estou fazendo pós em nutrição integrativa, porque existe essa deficiência na medicina da gente ter o manejo de suplementar, de saber as interações medicamentosas, em que momento essa paciente está pronta para receber um hormônio. Então eu senti essa falta e aí por isso também estou em momentos já de conclusão. E existe uma nova medicina, a medicina regenerativa, que nós temos aí hoje o uso de plasma, de câmeras hiperbáricas, já ajudando e auxiliando essa mulher na neuroplasticidade, na melhora das condições cardiovasculares. Então, eu falo que é um universo vasto e que a gente não para. O modelo tradicional de consulta médica, ele costuma ser mais rápido e focado nas queixas do paciente, né? Como é você estruturar esse modelo de atendimento que demanda tempo e escuta com profundidade, administração desse tempo? Sim, na minha consulta, o que a gente sempre vai fazer? Primeiro, o acolhimento desde o agendamento, explicar para essa paciente quais são todas as etapas,
o que que ela espera, né? E a gente sempre pergunta, o que é que você precisa? É apenas de um atendimento? Quer que, né, seja olhado e verificado tudo como um clínico geral da mulher? Certo. Então, a gente já prepara essa paciente. Chegando no nosso consultório, a gente sempre vai dar aquele acolhimento, aferir os sinais vitais, não esquecer do velho e bom exame físico, porque hoje se perde muito. Então, a gente às vezes acaba só escutando, pedindo exame e terceirizando esse resultado. Então, eu, óbvio, como ginecologista, vou ter esse cuidado de fazer um exame físico das mamas, do abdômen, de ausculta, que a Que gente é às muito vezes importante esse também. é É fundamental. fundamental. A gente olhar, né, a região íntima também, não apenas o colo do útero, mas perceber se não tem nenhuma lesão, nenhuma mancha, algo de diferente que às vezes a gente não percebe, porque a gente não está ali olhando, Exato. né? E então, trazer isso para consulta. Às vezes eu pergunto, nossa, você tem essa manchinha? Nossa, doutora, eu nunca percebi. Falei, então, a partir de agora, a gente tem que observar, coloca um espelho, observa se está crescendo. Posso fotografar, vou deixar no prontuário, porque numa próxima a gente compara, né? E você dá instruções para ela também, para que ela se autocuide, né? Tenha um cuidado, um Exato. autocuidado. Exato, e inclusive eu até trago isso muito em consulta sobre o skincare, né, dessa região íntima, porque a gente expõe ela muito ali, a depilação, ao absorvente, o atrito da roupa, o papel higiênico, então é uma região que merece também uma atenção, né, com o sabonete correto, hidratação correta. Hoje a gente tem o laser vaginal, que é uma tecnologia para ajudar no ressecamento, na perda urinária aos esforços, aquela mulher que se encontra realmente com dor né, no momento da relação, para quem tem cicatrizes do parto, que sentem desconforto. Então, a gente tem esses recursos Está bem também. avançada nesta área, a medicina, né? Muito, muito. E com isso a fisioterapia pélvica, que eu falo que também a gente tem esse cuidado de ter as outras equipes integrativas, né, para poder compartilhar dessa necessidade se o paciente precisar. Agrega, né? Daí acaba agregando o tratamento. Agrega. Então é importante a gente como um ter essas todo, né, Monique? informações. Sim. Ai, que Então, beleza. normalmente a gente conduz assim, né, as nossas consultas. E eu trouxe também uma microscopia celular, que a gente faz um exame com uma gotinha de sangue, espera coagular, e a gente consegue avaliar a performance da hemácia no momento. Então, a gente já consegue saber se há uma deficiência da nutrição celular, neurológica, da parte cardiológica, intestinal. Então, a gente não precisa, às vezes, nem esperar os exames ficarem prontos. A gente consegue já intervir, Já encurtar ali o já procedimento. antecipa o tratamento também. Isso, é isso. E você percebe que as mulheres elas estão mais atentas a esse tipo de atendimento ou ainda falta muita informação para elas terem sobre a medicina integrativa? Eu acredito que está no meio termo. No meio termo. Existe aquela que busca e já vem com esse olhar, e até eu falo, é mais fácil, porque a gente encurta muitas coisas, porque ela já entende da importância Ela já de procura suplementar. informação Exato. online também, para depois também Já chegar ouviu até dizer, você, já ouviu dizer também. alguém já faz e ela viu já que já faz, tem um resultado. exatamente. Mas existem aquelas que ainda têm uma dificuldade, e aí eu falo que é muito trabalhar crenças, né? Essa mudança de como eu quero ser, de como eu preciso ser, né? Deixar um pouco de se doar, de se permitir do autocuidado. A gente percebe que hoje tem uma dificuldade de entrega. Ah, mas eu vou deixar de socializar, eu vou deixar de comer. Não, você vai mudar o seu hábito e estilo de vida. Até para você desfrutar melhor das coisas que você gosta. E também a mulher sempre foi mais voltada a se doar e acabar esquecendo dela, né? E é muito importante que ela tenha esse cuidado, que tenha esse olhar de dedicação para ela mesma, né? Para se autocuidar, porque se ela não estiver bem, ela não consegue cuidar dos outros também, né? Exato. Eu tenho até uma frase que uma mulher desequilibrada desestrutura a família inteira. Desestrutura, com né? certeza. Então é importante trazer esse equilíbrio, né, para ela e para todos ao seu redor. Com certeza. Você possui especialização em cirurgia por videoestereoscopia.
aplicação de laser em estética íntima e também reposição hormonal. Você poderia falar um pouco sobre esses procedimentos, sobre também a reposição hormonal, que antes, Monique, né, bem uns anos atrás, ela era um pouco duvidosa, né? Sim. Depois foram se estendendo os laboratórios a produzir hormônios melhores, né, vamos dizer assim, mais evoluídos, e parece que agora a conscientização é maior. Se você puder falar um pouco sobre Sobre isso. isso. Então, a esteroscopia Aham, diagnóstica, ela é uma evolução da parte médica. Então, as mulheres que precisavam ou que tinham uma suspeita de um câncer de endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, que desejavam engravidar e que tinham alguma dificuldade, uhum, a gente sempre fazia uma curetagem, né? Então, a gente fazia um raspado desse útero às cegas, era muito no tato. E a uhum. videoestereoscopia é uma ótica, então a gente consegue, eu falo que é igual uma endoscopia, através de uma ótica a gente consegue enxergar o que se tem ali dentro do útero. Então a gente consegue fazer diagnósticos, retiradas de pólipo, biópsias de endométrio para fazer essa investigação desses pacientes que desejam engravidar e a Uhum. gente está buscando a possível causa de que isso ainda não aconteceu. Certo. Então, desde 2018, realmente eu faço o uso do laser vaginal, até com o intuito, eu falo, de trazer realmente essa qualidade de vida para as mulheres que passaram pós-câncer, que Uhum. fizeram químio, radioterapia e que têm esse ressecamento à tona. Isso também ajuda para quem tem a síndrome geniturinário, que é um grau de ressecamento muito intenso pela falta dos hormônios. Então, a mulher aumenta o risco de infecções urinárias de repetição, Certo. sangram, tem fissuras, né? Então, eu falo que é um resgate da Aham, autoestima, além com de ser um certeza. Além de tratamento. ser um tratamento, com É, certeza. e fora que o laser também possibilita cirurgias estéticas, que aí é a diminuição dos pequenos Uhum. lábios, quando a paciente tem um desconforto estético, um desconforto funcional, que às vezes o aumento desses pequenos lábios geram dor, também podem sangrar. Durante o ato sexual, essa mulher ela tem que, né, afastar os lábios porque eles são enormes e acabam Uhum. vaginando, né, e no atrito aquilo incomoda. Então, o laser proporciona também essa correção. Isso também para quem teve partos normais, que acabam tendo às vezes mais flacidez, também ele ajuda? Ajuda porque a gente estimula, né, a Aham. contratilidade desse músculo. Então, a gente melhora essa elasticidade. Inclusive, nós, mulheres, temos uma tendência a ter o assoalho pélvico Uhum. mais sobrecarregado, mais tenso, e por isso a gente tem uma chance maior, se a gente, né, não fizer aí uma Aham. fisioterapia e ter esses cuidados, de prolapso. Então, a nossa bexiga pode sair pela vagina, nosso intestino pode sair, a gente chama isso de prolapso mesmo. Aham. Então, o laser ele também ajuda a evitar Que isso que ocorra, isso né? ocorra. Então, eu entendi que eram fundamentais eu ter isso, né, nos Sim, meus com certeza, é muito atendimentos, importante. né, como recurso. E, obviamente, entrando nessa parte das mulheres que eu falo que nós Uhum. estamos envelhecendo e nós vamos passar um terço da nossa fase da nossa vida nessa fase da menopausa. Então, por isso a gente tem ouvido esses rumores, né, esses alardes, essas mudanças, porque a gente está buscando mais longevidade, nós vamos viver mais, Vamos, com certeza. né? Vamos viver mais e que bom que nós É, vamos que ter bom. essa fase. É. Então Mais e hoje, melhor, né? Isso com que é importante. certeza. Aham. Então até os hormônios, na época que a gente fez realmente ali a faculdade, era assim, era tenebroso, vai dar câncer, usar por muito É. tempo não pode. Então a gente usava assim por 5 anos e depois suspendia. Então hoje a gente já tem vários estudos que a mulher, quando necessário e for preciso, ela sim vai fazer o uso né, da terapia de Uhum. reposição hormonal. E óbvio que cada um tem a sua individualidade. Ah, Aquela que vai se adaptar por via oral, aquela que vai se adaptar via vaginal, em forma de gel, em forma de adesivo, em forma de implantes. sim. Então, cabe ao médico entender qual é o perfil e qual é o melhor momento para também começar uma terapia. Porque tudo que a gente faz, a gente tem um mecanismo de absorção e de excreção.
Se esse corpo ele não estiver preparado para receber esse hormônio, de fato, esse hormônio não vai ter, né, bons resultados. Então, por isso que a suplementação, a gente verificar como é realmente o estilo, o hábito de vida dessa mulher é importante para eu saber até que momento a gente pode entrar com a terapia de reposição hormonal. E por isso é tão importante essa medicina integrativa, que tem um olhar do todo e que possa ter uma escuta para poder também saber qual a melhor decisão. Exato. Né? Qual a melhor medicação, qual é a melhor maneira de se tratar, né? Exato. E sabe uma coisa que eu percebo muito, que a gente tem que se policiar também. Muitas pacientes chegam numa fase que nunca se cuidaram, mas chega numa fase que os sintomas são tão alarmantes, né? Perda de memória, cansaço, fadiga, insônia, não consigo ter relação, né? E aí o que elas querem? Para ontem. Se o médico for imediatista e for ansioso igual o seu paciente, por muitas vezes a gente abrevia esse caminho querendo vê-la melhor, e a gente, óbvio que a gente quer, mas a gente não preza essa segurança. Então, muitas vezes eu tenho que me conter, conversar, a gente fala que a gente tem uma jornada com a paciente, entender o que a gente precisa corrigir nesse momento, para que a gente tenha uma resposta hormonal satisfatória. Quantas vezes de nós pulamos etapas? Fizemos um hormônio que ele é maravilhoso, que em um foi bom e em mim não. E falo, o organismo é diferente. Né? Mas às vezes a gente também não está preparada para aquele momento, né? Para receber aquele hormônio. E aí, muitas vezes, bate o desespero. A gente se vê sem alternativa, a gente aceita qualquer coisa, qualquer custo, e quem sente é o corpo. Com certeza. E tudo isso que você fez foi tudo para ter uma escuta melhor, e também não só para a saúde da mulher física, mas também mental. Você fez Reiki Master, fez também PNL, né? E Enneagrama também. Aproveitei, eu aproveitei o pós-pandemia. Eu falo bom. que também Estudou foi, bastante na pós-pandemia. E foi ótimo. Eu falo assim, Deus, né? Eu falo que na minha vida foi tudo realmente programado. Eu já nasci querendo ser médica, já fazia consulta com as minhas bonecas. Então, já estava no gen. Já era, né? Já era. E foi muito importante realmente eu trazer o Reiki, porque eu falo assim, eu sempre tive uma energia, um sexto sentido aguçado. Eu falo, até a gente da área da saúde tem esse quê, né? E eu senti essa necessidade também de entender o porquê dos pacientes que me buscavam, como eu deveria melhorar a minha comunicação, a ponto deles entenderem, de aderir a uma rotina que para a pessoa fizesse, né, assim, parte. E eu também entender que às vezes aquele paciente não está pronto para o que eu posso entregar. Então isso tornou, eu falo assim, a consulta realmente de forma mais leve. Mas eu sempre entendi também que aquele que me procura vai ter o meu melhor. Ai, que bom, que bom. E aí tem que saber aproveitar. Monique, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu só queria que você desse um recado para as mulheres que querem começar a cuidar da saúde de forma mais integrativa e preventiva. Qual seria o seu conselho? Primeiro de tudo, é mudança de crença e realmente priorizar-se. Porque você se priorizando, você se amando, a troca e a doação vai ser melhor. Essa energia vai ser melhor. Então, a partir do momento que a gente tem essa virada de chave, essa mudança no nosso comportamento, com certeza ela vai colher bons frutos. Que bom. Monique, eu agradeço imensamente, né, por você estar aqui. E muito obrigado por todas essas informações que você passou para nós, que eu tenho certeza que vai ser ótimo para todas as mulheres, né, estarem mais atentas a elas mesmas. E eu agradeço novamente. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazer. E se você, mulher empreendedora, quer fazer parte do espaço Elas em Foco, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, @CME Limeira, e aproveita para nos seguir lá.